Olha só, então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, preste atenção, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Nós estamos falando aqui do profeta Elias e do encontro que ele teve com o rei Acabe, tá? Não vou entrar aqui em detalhe, mas o rei Acabe ele estava completamente fora de si. O rei Acabe ele estava completamente, sabe, longe de Deus. Ele estava fazendo muitas coisas que estavam desagradando a Deus. Então Elias, para poder mostrar para Acabe que ele era servo do Deus vivo, Elias falou para Acabe: Acabe, para que você fique sabido, para que você saiba que o Deus que eu sirvo é o Deus verdadeiro, tá? Então, a partir desse momento, Deus ele vai fechar os céus e não vai cair nenhuma gota d'água no céu. Elias pessoal, ele falou assim: olha, Acabe, você vai ver que o Deus que eu sirvo é o Deus verdadeiro. A partir desse momento, né, e um detalhe importante que ele fala no finalzinho aqui, no finalzinho do versículo 1, ele fala assim, né, ó, não haverá nem orvalho, nem chuva nesses anos, segundo a minha palavra. Ou seja, eu vou orar, eu vou pedir para Deus, e Deus vai fechar os céus e não vai cair água sobre a terra. Elias ele fez ali, pessoal, um desafio ao rei Acabe. E o que aconteceu? Realmente Elias ele orou. Ele orou, tá? E durante, pessoal, 3 anos e 6 meses, 3 anos e 6 meses, nenhuma gota d'água caiu sobre aquela região. Não só a chuva. Você sabe que tem muitos lugares, pessoal, por exemplo, no deserto, você sabe que o deserto dificilmente chove, né? Dificilmente chove. Porém, de madrugada, a temperatura no deserto, ela esfria muito. Às vezes, ela chega até a cair abaixo de zero. Durante a madrugada no deserto, a temperatura fica muito baixa. E o que acontece, então? No deserto, pessoal, a madrugada, ela tem muito orvalho, ou a gente chama também de sereno aqui no Brasil, né? Sabe aquela, se você deixar o seu carro fora da garagem, no outro dia você vai ver que está cheio de aguinha em cima, né? Não tem aquelas gotículas de água? Aquilo ali é o orvalho, é o sereno, né? Que a gente fala aqui no Brasil, né? Então, no deserto, embora não chova, mas durante a madrugada tem um orvalho. E é interessante porque algumas plantas que conseguem, né, sobreviver no deserto, e até alguns animais, né? É interessante isso porque existem alguns animais que eles já vamos dizer assim, se adaptaram ao deserto e durante a noite eles saem, durante o dia muitos ficam escondidos, né, no meio da areia, porque lá no meio da areia é friozinho, é frio, normal. Então, durante a noite, esses animais eles saem justamente para poder, a sua pele acaba absorvendo o orvalho da madrugada, eles retiram do orvalho toda a água que eles precisam para poder sobreviver. Olha que coisa interessante, né? Existe até uma planta, você já deve ter ouvido falar, que é o cactus, né? Quem ouviu falar do cacto já? Né? O cacto ela é uma planta que ela consegue sobreviver no deserto, e o cacto justamente ele tem esse processo, ele consegue absorver do orvalho da madrugada. Como é que o cacto ele sobrevive no deserto? Ele acaba absorvendo da madrugada aquele orvalho, ele vai então armazenando dentro de si, né? E as pessoas até usam o cacto justamente para isso. Aqui no Nordeste, nós temos uma planta parecida com essa, que é o mandacaru. Quem conhece o mandacaru? Né? Aqui no Nordeste nós temos o mandacaru, que é uma planta parecida. Tem também a palma. Quem conhece a palma?
A palma também é uma planta que ele tem esse processo. A palma ela consegue absorver, né, reter a água para ela poder. Tanto que tem muitos lugares no Nordeste que as pessoas plantam palma para poder alimentar, né, os animais, alimentar o gado, os cabritos, os bode, né? Então você vê como que Deus é perfeito em tudo que ele faz, né, pessoal? Deus ele é perfeito. Só que no caso aqui, quando Elias fez oração, a oração de Elias foi para que não chovesse e nem o quê? O orvalho ele iria vir sobre a terra. Tudo bem, não ter chuva já é até uma coisa normal no deserto, mas espera aí, sem orvalho? E durante 3 anos e 6 meses, segundo a palavra de Elias, não caiu nenhuma gota d'água e nem o orvalho da manhã, da madrugada, veio sobre a terra. Aí você imagina a escassez que ficou, né, pessoal? As plantas, eu acredito que até os cactos morreram. Não tinha como, porque não tem como, como é que vai, né? E os animais, mesmo aqueles animais que estavam adaptados, né? Não tinha como, morreram tudo. Você sabe que água é vida. A pessoa, aliás, o ser humano, você sabe que a gente consegue ficar, pessoal, né, vários dias sem comida. O ser humano, ele consegue passar vários dias sem comida. Lógico que vai ter, né, vai ficar debilitado, vai ficar fraco, né? Mas você sabia que nós não conseguimos ficar, pessoal, se eu não me engano, acho que o máximo que uma pessoa consegue ficar, parece que é 3 ou 4 dias sem água, se eu não me engano. Porque a pessoa começa a ter a morte dos seus órgãos, os seus órgãos começam a falecer, começam a entrar em falência. Tudo nosso corpo precisa da água. Todos os órgãos do nosso corpo precisam da água. O pulmão precisa de água, né? Os rins, então, nem se fala, né, pessoal? Rins, então, né? Os rins, tudo, fígado, coração, todo o nosso corpo, tá? Você vê que a água, ela é vida. A água é vida. Bom, mas aí vamos voltar aqui. Quantas orações Elias fez para não chover? Quantas, pessoal? Quantas? Uma oração foi o suficiente para Deus fechar os céus e não cair uma gota d'água. Agora vamos para o capítulo 18 agora. Versículo 41. Capítulo 18 de 1 Reis, versículo 41. Agora, esse texto aqui é 3 anos e meio depois. Passaram-se 3 anos e meio. Acabe sofreu, Acabe levou na cabeça. Acabe viu que o Deus de Elias era o verdadeiro Deus. Aí Acabe se apresenta para Elias e pede para Elias então socorrer. Aí acontece isso daqui. Vamos lá, versículo 41. Então disse Elias a Acabe, 3 anos e meio depois: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído o quê? De abundante chuva. 3 anos e meio depois, Acabe tem um coração quebrantado, ele fala, bom, agora que você reconheceu, então agora eu vou fazer o seguinte, vai para a tua casa, vai comemorar, prepara um banquete lá, porque eu já estou ouvindo barulho de... Não, chuva não. Abundante chuva. Chuva não, abundante, muita. O que Acabe faz, pessoal? Versículo, então, 42, subiu Acabe a comer e a beber, né, preparar lá, foi festejar. Elias, porém, ele foi para onde? Subiu ao cimo do Carmelo, a parte mais alta, Carmelo é o monte, do Monte Carmelo, e encurvado para a terra, meteu o rosto em seus joelhos e disse ao seu moço, sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse, não há nada. Acabe sai correndo para a casa dele. Enquanto Acabe vai para casa comemorar, Elias vai para o monte fazer o quê? Orar. Preste atenção. Quantas orações Elias fez para não chover? Elias então dobra o joelho. Bom, se Deus respondeu na primeira, Senhor, sou eu aqui, Elias, está lembrado? 3 anos e meio atrás eu fiz uma oração, Senhor, pedi para o Senhor fechar os céus, para o Senhor não deixar nenhuma gota d'água cair,
porque o cabeçudo do Acabe não queria acreditar no Senhor, mas o abestalhado acreditou. Senhor, manda a chuva agora. Mostra para o Acabe que o Senhor é Deus. Manda a chuva agora. Fez uma oração. Elias então chama o seu servo, Eliseu. Eliseu, dá uma olhadinha lá para o lado do mar para ver como é que está. Eliseu corre lá, pá, 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 pá. Olha de um lado, olha do outro. Eu imagino que Elias já estava se levantando, né? Já estava limpando o joelho. E aí, Eliseu, Senhor, não vejo nada. Elias então dobra o joelho mais uma vez. Ele dobra o joelho novamente. Senhor, Deus, sou eu, Elias. É o teu servo, o profeta. Senhor, é que eu pedi uma coisa aqui, acho que o senhor não ouviu. Senhor, abre os céus agora. Manda a chuva. Manda água, Senhor, sobre a terra agora, Pai. Obrigado, Jesus. Amém. Corre lá, Eliseu, vem lá. Aí Eliseu vai de novo lá. Pá, 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 pá. Eliseu volta. Senhor, e aí? Tá Elias limpando o joelho de novo. Não vejo. Rapaz. O que Elias faz? Ora de novo. Meu irmão, a Bíblia fala que Elias orou 3, 4, 5, 6, 7 vezes. O versículo agora, pessoal, de número 44. Versículo 44. A 7ª vez, disse o servo dele, Eliseu, eis que se levanta do mar, lá da banda do mar, do lado do mar, uma nuvem gigantesca. Não? E está errado ali então, hein? Uma nuvem o quê? Pequena. Olha o tamanho da nuvem, como a palma da mão. Imagine você olhar para o céu e ver uma nuvem desse tamanho lá no céu. Isso é sinal do quê, pessoal? De nada. Hoje mesmo, tempo de manhã, meu irmão, não sei aqui, mas lá em casa escureceu tudo, ficou tudo escuro, ficou aquela coisa tudo escuro. Ih, rapaz, vai chover de novo, ó. Aí, de repente, foi passando, abriu o tempo, o sol apareceu, né? Você vê que às vezes o céu fica tudo enegrecido, às vezes escurece tudo. Você já viu aquele dia assim que 2 horas da tarde, parecendo que é 10 horas da noite, escurece tudo? Aí você fala, meu Deus, vai cair um toró d'água. Aí nada mesmo, de repente começa a abrir, já tá. Imagine uma nuvem do tamanho da mão do homem lá no céu. Só que quando Eliseu falou para Elias, eu vejo uma pequena nuvem, Elias entendeu, essa é a resposta de Deus. Gente, deixa eu explicar uma coisa para você. Quando a pessoa ela crê em Deus, quando a pessoa acredita em Deus, ela não precisa ver um grande sinal não, pessoal. Aliás, eu tenho falado muito aqui esses dias o seguinte, uma pessoa uma vez me perguntou assim, bispo, explica uma coisa para mim, bispo. Ô bispo, como é que Deus cura um canceroso? Uma pessoa me perguntou uma vez, aqui no bairro da Moca, que eu estava cuidando de uma igreja no bairro da Moca. Aí uma pessoa chegou para mim e falou assim, bispo, me explica uma coisa para mim. Eu queria saber como é que Deus cura um canceroso. Aí eu falei para era até um rapaz, um jovem, ele era evangélico, não, perdão, ele era católico, mas ele estava fazendo faculdade de teologia, e ele tinha que fazer um trabalho, um dos trabalhos era entrevistar um líder, né, um líder religioso. Aí ele veio me entrevistar. Ele estava fazendo faculdade, acho que era na Mackenzie, parece, faculdade, não tem faculdade na Mackenzie? Não tem Mackenzie, acho que era Mackenzie, não sei. Aí ele falou assim, eu não sou evangélico, eu sou católico, né, mas eu estou fazendo um trabalho para a minha faculdade sobre... Não, tudo bem. Aí eu comecei a falar para ele, que ele, né, fez várias perguntas. Aí, dentre as perguntas que ele fez assim, ô bispo, me explica uma coisa, como é que Deus cura um canceroso? Eu falei assim, você quer saber? Ele falou assim, quero. Eu falei assim, então pergunta para Deus. Eu não sei, meu irmão. As pessoas têm essa dificuldade. Elas querem saber como é que Deus faz o milagre acontecer. Gente, como Deus faz o milagre acontecer é problema dele. Você está me entendendo? As pessoas têm, meu irmão, tem coisa. Você sabe como é que é feito a panela de pressão?
Quem sabe como é feita a panela de pressão? Alguém sabe? Alguém sabe aqui? Quem não sabe como é feita a panela de pressão? Meu irmão, eu estou preocupado de saber como que é feito. Eu quero saber de colocar uma caixeira cacharque lá dentro lá e cozinhar, meu irmão, né? Irmão, sabe, tem pessoas que ela fica preocupada. Ah, eu preciso saber como, meu irmão, como Deus vai fazer o milagre. Desculpe a expressão da palavra, é problema dele. Eu tenho falado aqui, irmão, milagre que se explica não é milagre. O que é milagre, bispo? É o que não tem explicação. Porque se você soubesse como Deus faz o milagre, então você não precisaria de Deus. Se eu soubesse como Deus cura o canceroso, eu ia lá, meu irmão, criava a fórmula, criava um remédio, dava para a pessoa e pronto. Ia ganhar maior dinheirão com isso daí. Mas não é, não sei. Rabis, como é que Deus faz? Como é que Deus faz para abrir os olhos de um cego? Eu não sei como é que Deus faz, é Deus que faz. Você está entendendo? As pessoas, às vezes, o que atrapalha a pessoa de ser abençoada é que ela fica preocupada em saber como Deus... Ô, bicho, como é que Deus vai fazer? Não fica preocupado em como Deus vai fazer, só acredita. Quando falaram para Elias, eu vejo uma pequena nuvem como a palma da mão do homem, olha só, então disse ele, olha o que Elias faz, versículo 45, sobe e diz a Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Meu irmão, eu imagino que Acabe, quando Acabe chegou lá no pé do monte, ele pensou assim, peraí, Elias mandou eu voltar para casa, ele pensa que eu sou besta. Ele mandou eu voltar para casa, mas ele vai aproveitar e vai fugir de mim. Não, eu vou ficar esperando ele aqui, ó. Eu vou ficar... Meu irmão, Acabe era um crente duvidoso. Você sabe que tem gente que vem na igreja e fala assim, hoje eu vou naquela igreja só para ver se o milagre acontece mesmo. Tem gente que é assim. Qualquer hora eu vou na igreja lá só para ver se Deus cura mesmo. É o crente Acabe, meu irmão. Gente, Acabe, o profeta não mandou ele para casa comemorar? Ele chegou no meio do caminho e ficou parado. Falei, peraí, vou ficar aqui. Vai que esse cara está me enganando. Vai que esse cara está com 7-1 para mim. Aí eu vou para casa, ele aproveita e vai embora. Não, eu vou ficar esperando ele aqui. Aí quando o meu irmão Elias viu o sinal e falou assim, olha, vai lá e corre para Acabe. Fala, Acabe, arruma o teu carro e desce, vaza, foge, para que a chuva o quê? Não te detenha. Versículo 44 ainda, né? Dentro em pouco tempo, olha só, a nuvem pequenininha, os céus o quê? Os céus o quê? Se enegreceram com nuvens e o quê? E ventos, e caiu o quê? Grande chuva. Aquilo que o profeta pediu oração, Deus concedeu. Agora, meu irmão, quantas orações ele fez para não chover? E para chover? 7. O mesmo homem clamou ao mesmo Deus, só que agora ele teve que orar 7 vezes. Meu irmão, existe oração que a gente faz que Deus atende imediatamente. Mas tem aquela oração que às vezes requer um sacrifício, requer uma perseverança. Eu ouço muito isso na igreja. Bispo, eu estou vindo na igreja. Bispo, eu fiz a campanha essa, eu fiz a campanha tal, mas não aconteceu nada. Calma, a sua perseverança. Você tem que ter a perseverança. Tem coisas que a gente pede a Deus que, imediatamente Deus faz, mas tem coisas que requer um sacrifício, requer uma perseverança, requer uma luta. Não é porque você orou, não é porque você pediu alguma coisa e aparentemente você não recebeu que Deus não te ouviu. Não. Mas é necessário que você tenha instância na tua oração. Amém, pessoal? É necessário que você persevere na tua oração. É necessário que você persevere na tua busca. É necessário. Em nome de Jesus.